Artes e espetáculos, com Luciana Viana. Uma história que se passa em Belo Horizonte e fala sobre um filho que tenta compreender a misteriosa morte da mãe. Esse é um instigante começo do livro Dos que Vão Morrer aos Mortos, romance de estreia do escritor mineiro Rafael Sete Câmara. O livro ele se chama Dos que Vão Morrer aos Mortos. Ele é um livro de ficção, é um romance, e é um livro que fala de luto, que fala de amadurecimento, da passagem do tempo. Ele conta a história, né, de um jovem que perde a mãe de forma misteriosa e violenta, né? Um dia ela está fazendo almoço em casa, recebe um telefonema, sai de casa logo depois e acaba morrendo, sendo encontrada morta, o corpo dela em outra cidade, né? E esse jovem tem que entender o que aconteceu com a mãe dele e tenta construir a vida, né, a partir daí. É um livro muito doído, que me foi muito difícil de escrever porque ele se confunde com a minha história, né? É um livro de ficção, mas ele fala da minha própria história pessoal, porque esse começo, né, todo isso aconteceu comigo, né? Minha mãe faleceu há 13 anos, minha mãe se chamava Laura e foi mais ou menos desse jeito, e eu parti disso para construir uma narrativa que é uma narrativa ficcional, né? Que foi uma tentativa de elaborar esse processo de luto, né, de tentar entender o que é que aconteceu com ela, de colocar no papel os meus medos, os meus receios. Então, basicamente, eu tentei transformar a minha história mais triste em uma coisa que fosse bonita e que fosse também uma homenagem para minha mãe, porque minha mãe sonhava em ser escritora. Eu usei muito do jeitinho dela, das frases que ela falava, né, do jeito em que ela dizia, de alguns bilhetinhos que ela deixou anotados para escrever toda a parte que se refere à personagem da mãe no livro. Belo Horizonte não é apenas o lugar em que o livro se passa, a ideia é que, né, a terra onde a gente nasceu, né, ela é a terra que nos acolhe, que nos abraça, onde a gente vive todas as nossas boas coisas e também todas as nossas coisas ruins, né, e para onde a gente vai o dia que a gente não estiver mais aqui, né? O próprio nome do livro, Dos que Vão Morrer aos Mortos, ele remete a uma inscrição que está no pórtico do cemitério do Bonfim, que é Moritura e Mortuis, e que, né, traduzindo, significa mais ou menos isso aí. Muita gente que é de BH tem gostado porque também se identifica não só com a mensagem do luto, mas com o que vê da cidade. Até quem nunca pisou em BH, às vezes está mandando mensagem falando assim: poxa, fiquei com saudade de uma Belo Horizonte onde eu nunca nem pisei os pés, né? Então tenho certeza que todo mundo que já perdeu alguém vai gostar, e quem é de BH vai gostar também de reconhecer a cidade num livro, num romance, numa obra de ficção. O lançamento do livro será aberto ao público neste sábado, dia 2 de março, às 11 horas da manhã, no Museu Imaginário, no 3º piso do Mercado Novo. Haverá um bate-papo com o autor, mediado por Lúcio Magalhães e Eric Bernard, que comandam o perfil @ruasdebh. O evento contará ainda com sessão de dedicatórias. Dos que Vão Morrer aos Mortos, do autor Rafael Sete Câmara. Programe-se e boa leitura.